A Rádio Show 87.5 tem a análise completa. A notícia em tempo real. A equipe que entende do assunto. Agora, debate. Show. Salve, galera. Outro cara aí, quem é esse, cara? Uma musiquinha de Arábia aqui, né? Que esse cara que entrou aí na... Cara, sabe Deus, viu? Uma boa tarde pra você que tá ligado 87.5 FM. Rádio Show. Não vou dar moral, eu sei, mas não vou dar moral. Este é o Debate Show, toda sexta-feira, das 4 às 5 da tarde. Vocês percebem que Bruno Matos voltou. Ailton Régio voltou. Oi, estamos aqui de volta depois de muito trabalho. Isso aí. Bruno Sabático Matos, o André e Paulo firme e forte aqui, né? O trio de ferro. Exatamente, estamos aí. Como é que tá, galera? Passaram bem a semana aí? Preparados pro Debate Show de hoje? Muita expectativa pro final de semana. O Debate Show que começa muito antes, né? De entrar no ar. Inclusive já estávamos aqui debatendo muitas coisas, né? Como é que foi, Bruno, a sua passagem lá em São José do Rio Preto? Bom, uma experiência legal lá na Rede Vida, né? Consegui também conhecer algumas pessoas importantes do meio que eu acompanhava assim desde de garoto. Luiz Carlos Fabrini, que já tem bastante tempo aí, né? A Rede Vida ela é especializada em fazer jogos do interior e de divisões. Aí o Paulo gosta, né? Sub-17, Sub-20, não é muito valorizado aqui em São Paulo, mas é um trabalho bem legal, né? Principalmente para olheiro, você consegue muitos jogadores nesses jogos, né? Então transmitem Copa São Paulo. Foi uma experiência bem legal lá na sede da Rede Vida, e a gente tá de volta agora aí, graças a Deus. O Ailton também tá voltando com a gente aí. O Ailton tava na correria também de trampo, né, Ailton? Exatamente, eu tava ensaiando meus alunos de música, eu sou professor de música também, né? Que é minha profissão além daqui do rádio. E também envolvido com a organização do torneio de futebol society de um time de várzea, da Zona Norte de São Paulo. Um abraço para eles, estão ouvindo a gente também. Que bacana, é o seguinte. Então, Brunão, não é assim, dependendo do lugar, não é muito valorizado, mas tem muita gente que valoriza bem o futebol do interior, viu? Aqui em São Paulo mesmo, até tem no Facebook. Você gosta também, né? Eu gosto, cara, eu gosto. O Paulo gosta. Algumas eu gosto. Gosta tanto que ele também odeia. Ele odeia os 80% dos times de lá. O Guarani, ele vibrou muito. Eu gosto. O Guarani é gigante. Tem uma página no Facebook que é os Jogos Perdidos, né? Que é essa galera que ia muito lá no programa da Gazeta, né? Faz tempo, né, que eles não vão na TV. Mas eu sigo eles no Facebook, eles colocam, assim, alguns jogos interessantes, assim, às vezes uns jogos que acontecem no Canindé, ou então às vezes Barueri, aqueles jogos com pouca torcida, Matonense da vida. Puta, Matonense, ainda existe a Matonense? A Matonense, claro, cara, ela foi acusada, né, Paulo? Até o Paulo sabe disso. Essa semana que passou, eles foram acusados de estar vendendo resultados na Copa Paulista, cara, na Copa da Federação Paulista. Mas falando em times em decadência, né, depois do União São João de Araras Então, teve o boato do São José que ia fechar, ele fechou mesmo as portas ou não? Porque tinham dois São Josés, na verdade, lá. Não, só que os dois ficaram com o mesmo nome. O antigo Atlético Joseense virou também São José. Aí era o São José Esporte Clube e o São José Futebol Clube. São José que chegou em final de campeonato paulista. Foi rebaixado para a quarta divisão do futebol paulista, e aí agora pro final do ano vai ser definido se ele disputa ou não a quarta divisão ou se ele fica licenciado para a próxima temporada. Mas teve muito problema com relação ao atraso de salário. Jogadores na reta final da Série A3 tiveram muita dificuldade. Você lembra do Araçatuba? O Araçatuba tava lá próximo, lá. Que nem lá na cidade de Guaratinguetá, que tem, né? Que tinha antigamente a esportiva de Guaratinguetá. Que nos tempos áureos de Campeonato Paulista, o próprio América, né? Eu conversando com o pessoal lá de Rio Preto, o Rio Preto é o time mais forte lá. O América tá com a falência praticamente decretada. É um time de Série A, né? Jogou alguns anos. Inter de Limeira. Tinha a esportiva de Guaratinguetá e depois os empresários criaram o Guaratinguetá, que são times diferentes, entendeu? São diferentes. Então muita gente, quando o Guará voltou, o bom e velho Guará. Esse é o Dax aí que vive mudando de nome. O Rio Branco de Americana, pô. Uma alfinetada aí, o Aldax. É Osasco, é Grêmio Osasco, é Oeste, o Osasco tem uns 30 times. O Aldax sempre foi Aldax. E ontem a mulherada ganhou, né, a Copa do Brasil. Isso, ontem o Aldax Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. Quem disse que não gritaríamos campeão? Tá vendo? Gritou ontem o título de campeão no estádio do Rochidale. Exatamente. Vitória sobre o São José. Pois é.
Então, sobre essa notícia que eu falei da Matonense, a Matonense foi acusada de vender resultados, tá? Na Copa da Federação Paulista e tá sendo investigado. Então a gente não pode também afirmar, mas foi feita uma acusação e aí abriu essa investigação pra verificar, porque parece que foram 13 jogos, 13 derrotas. Então foi estranho. Uma primeira fase bem conturbada aí pra Matonense nessa Copa Paulista, né? Então vamos ver. Até o final do ano a gente vai trazer aqui pros nossos ouvintes as informações também sobre isso, né? Nessa semana também teve a notícia triste, né, do falecimento de um jogador lá das categorias de base da Portuguesa, né? Foi encontrado morto na piscina da Portuguesa. Foi afogamento, né? Ainda tava sendo investigado. Congestão, né? Os exames acusaram que foi congestão, que tinha uma quantidade muito grande de comida, né? Então, ou ele comeu demais, ou então alguma brincadeira que a galera fica forçando o jogador a comer alguma coisa. Tem essas apostas, né? Que a galera... Comeu e foi nadar, né? E aí Faz muita mal. gente não tem, né? A piscina 3 metros de profundidade também. Piscina olímpica. E tivemos a perda de uma lenda, né? Nosso Carlos Alberto, Carlos os Alberto. dois que acabou de nos deixando. Eu acho Capita. que a gente que gosta assim de futebol, né? A gente deve muito a esses caras, né? Que pra mim são imortais. Carlos Alberto, Gerson, Zagallo, Pelé, né? Então, eu não acompanhei, eu acho que nenhum de nós aqui acompanhou aquela seleção de 70, a gente só por vídeos e era um jogador completo, foi a melhor seleção de todos os tempos, né? Aquele gol de 70, até postei isso no meu Facebook, Foi melhor que a de feito pra 82? ele, A de né? 70? Foi melhor que a de 82? Foi melhor. Não pelo fato de ter tri, ganhado, cara. mas foi melhor. Foi melhor. Boa parte. Ele boa ganhou os parte. 3. Sim, boa parte. Não, o Carlos Alberto tava só em 70. Mas de é verdade, 62 e 58 tava só o Pelé. Mas o time era fantástico, né? E ganhou de seleções como a Itália, com o Zoff, ganhou da Alemanha, com Beckenbauer, né? Foi uma seleção muito completa. Uruguai, com Mazzukiewicz. São outras épocas, só que o time de 70, pra mim, foi o mais completo. Muita gente, por 90% das pessoas que viram, foi o melhor. Até uma votação no site da FIFA ganhou. Né? Então, uma pena, infelizmente, né? Muita gente acompanhava, eu acompanhava todo domingo, via ele no ar domingo. É estranho, mas é a vida, né? Ele tava muito ativo, né? Tava, sim. Ele tava todo mundo de lúcido, né? surpresa. Bem lúcido. Né? Não aparentava nenhuma doença. Ele faleceu na terça-feira, né? Jogando caça-palavra. Na quinta-feira teria um encontro com o Ricardo Rocha para falar de mudanças no calendário. Era um cara muito ativo. Foi ele. Nada. Causou grande comoção, inclusive entre os foi colegas, bonita né? as homenagens A gente que vê fizeram pra o tanto que ele era Sim, querido do mundo dentro do ambiente inteiro, de trabalho, sim. É um dos justamente caras por que seus amigos. E morreu ajudou novo, também, né? 72 anos. Hoje em dia a vida é um projeto para 80 anos. Morreu novo com 72 anos. E tinha problemas que Capita. ninguém tinha consciência, né? Já tinha Ele bastante. foi homenageado em vários estádios, foi homenageado no Sport TV, outros programas de TV também. Mas foram belas homenagens aí. Fica, né, a nossa gratidão, conforme o Bruno Sim. falou, né? A um legado que é deixado e a tristeza também, né? Um abraço pra família. Mas é realmente grandes perdas aí, né? Não só ele, mas teve um outro jornalista também, né, Bruno? Semana retrasada. O Marcelo de Lalo, né? Marcelo de Lalo. Fez parte da infância também, Pois é. acho que de bastante gente aqui que acompanhava futebol na Record, na Gazeta, né? Foi uma coisa semelhante ao do Carlos Alberto, jogando tênis, né? Não adianta, são coisas da vida, né? A gente fala assim, mas não tem muita explicação. O importante é o que fizeram aqui, que estejam em bom lugar agora. Certo, e é o seguinte, pra você que tá ligado em Debate Show, radioshow.com.br, também nosso aplicativo Rádio Show FM para todas as plataformas. Lá no Facebook estamos também com Programa Debate Show. É só você entrar facebook.com/Programa Debate Show. Tem a nossa página em parceria também com o Torcedor SA, abastecendo as informações aí do mundo do futebol. E agora a gente começa falando do São Paulo, querido Paulo. Paulo, Olha, seguinte, mudou. Sempre São Paulo tá pra surpreender. tá acontecendo algumas coisas lá e essa semana teve uma coletiva aí com o Ricardo Gomes e aí entrou aí uma certa indisposição em relação ao Michel Bastos. Novamente volta à tona aí o assunto Michel Bastos, de que ele diz que o Michel Bastos faltou mesmo no treino e o Michel Bastos e a diretoria disseram que foi uma liberação devido a um problema familiar. E aí assim, a vida do Michel Bastos já não tá fácil no São Paulo. Não E tem aí mais acontece mais um pouco, o que você acha? vida. O Michel não tem mais vida no São Paulo e o próprio São Paulo, pouco a pouco, admite que não pretende ter esse jogador pro ano que vem. O problema é que o São Paulo não quer também que ele se desvalorize muito para uma eventual troca, para uma eventual negociação, porque é ruim pro São Paulo.
O problema é que nessa semana o Michel Bastos ele foi num jogo de pôquer, num evento que teve à noite na quarta-feira. Aí um evento que tinha outros jogadores lá, o Vitor Hugo estava, o Wellington do próprio São Paulo estava. O Luxemburgo estava por lá, sempre por aí. Esse aí gosta. E aí no outro dia de manhã ele não foi, alegando a questão familiar. É muito... Poker? Ele tava no poker? Não, ele tava no poker à noite. No treino de manhã ele não veio. Ele não foi para o São Paulo e alegou que teve um problema com a família. Certo? Eu não tô pra dizer se é mentira, se não é. Não dá pra saber o que aconteceu com relação ao Michel Bastos. Tava bem feliz no poker. O problema é... Mas o poker o cara usa a mão, né? assim... Só se ele perdeu todo o dinheiro. Eu não vou dizer crucificar o jogador, que o jogo de poker parece que varou a madrugada. Certo. E aí os torcedores começaram a bombardear no site, né? Começaram a linkar uma coisa com a outra. Agora, se é verdade ou não, realmente não dá pra saber. Os torcedores, quando souberam, foram pras redes sociais, foram reclamar e... Se eu pudesse, se pudesse aconselhar, não vá. Evita. Já tá num momento delicado, já tá num momento complicado com o São Paulo. Não deve ficar para o ano que vem. O Marco Aurélio Cunha tem conversado com ele, tentado contornar a situação dele no time, mas o ambiente não tem como contornar. Qual foi o outro jogador que foi? Tava com ele? O Wellington. E o outro? O Vitor Hugo do Palmeiras? Tinha o Vitor Hugo do Palmeiras. Alguém falou do Vitor Hugo? Tinha jogadores de outros times. Alguém falou do Vitor Hugo tava lá? Então. Tava, pra você ter ideia. Né? Sabia. Quando a fase é boa, sim, né? Não acontece nada. Evita. Só que mas o Michel Bastos já tem um histórico, né? O Vitor Hugo nunca teve nada. É que aí a questão, você tem um histórico e não vai no treino de manhã, você soma tudo, né? E a torcida, do jeito que as redes sociais são, a torcida não perdoa. O Vitor Hugo, jogar amanhã, hein, Vitor Hugo? Chegou no CT, o Vitor Hugo entrou no CT do São Paulo e o Michel Bastos errou do Palmeiras, erraram a entrada do CT. Não, mas era só poker. Essa troca eu não faço, não. Paulo, é o seguinte, o São Paulo tá cogitando aí o Wellington Nem pro ano que vem. Ele tá lá no Shakhtar e, assim, a ideia é trazer ele por empréstimo. Já começou certas conversas, né? Ele tem 24 anos, foi revelado no Fluminense. O contrato dele lá no Shakhtar vai até 2018. Teria que ser emprestado. Estão conversando, porque assim, a prioridade do São Paulo esse ano e o ano que vem tem sido essa, né, Paulo? Não comprar, mas pegar aí os jogadores por empréstimo, devido à economia e tal. Tem sido, mas comprou o Maicon, né? Vale. É meio estranho. E comprou o Cueva também, que também não foi tão barato. O próprio Kelvin não vai ficar, porque o Kelvin tá por termina o empréstimo. Com o Palmeiras, acabou o empréstimo. São Paulo não tem vontade de comprar um jogador, mais uma vez ele vai ser devolvido e talvez até vá pra algum outro time, mas pro São Paulo não fica. No Porto ele não fica, né? Não fica. Não fica. O Porto, e o Porto ele bate o pé que quer dinheiro, mas não tem pra quem vender. Brasil, não vejo. Se valoriza. Ele jogou no Palmeiras, foi campeão da Copa do Brasil, mas ele foi reserva o ano inteiro, poucos jogos. São Paulo, mesma coisa, tinha chance de mas ser ele é bom, viu? É um jogador. Ele foi bem e aí depois da contusão ele não voltou. Eu acho que o Kelvin, ele é aquele jogador que se machuca muito, você pode ver isso, que no Palmeiras ele teve esse problema. Ele já veio pro Palmeiras com um histórico de lesão, teve lesão. Aí agora no São Paulo aconteceu isso de novo. Então assim, o problema do Kelvin, eu acho que tem sido esse. E eu acho que ele tá naquela linha de jogador de eterna promessa. É um jogador que todo mundo vê potencial nele. Não, esse cara vai ser bom. Mas ele nunca deixa de ser a promessa, entendeu? Eu acho que o problema do Kelvin é esse. Ele não consegue deixar de ser a promessa. E é onde ninguém quer ficar com ele. É um Lene melhorado, Kelvin? É da vida, é o Michael Leite da vida. Existem muitos jogadores que estão nessa vida. Ele até engrenou numa parte do ano. Ele parecia realmente que ele tinha se tornado uma peça importante do time do São Paulo. Só que é o que o Yuri falou, né? Depois de ter se contundido, ele não melhorou, ele não conseguiu ser importante de novo pro São Paulo. Não vai fazer tanta falta, mas o São Paulo, ele do ano passado pra cá, vem numa postura de resolver o problema das dívidas deixadas pelas últimas gestões. O Leco, ele errou em muitas coisas, mas vai tentando aí contornar. E ano que vem é um ano de eleição no São Paulo. Isso também vai modificar muita coisa. Vai ser um ano que politicamente o São Paulo, que se tornou uma bagunça desde o Juvenal Juvencio, vai ter um ano novamente acirrado por conta disso. E deixar isso fora de campo é sempre complicado. A gente já viu isso em muitos clubes aqui de São Paulo, a gente já viu isso no Palmeiras, que contornou completamente isso, no Corinthians, que volta a ter um problema político interno, e a gente vê como o time começa a ser afetado também por isso, e o São Paulo tem que sair disso, tem que se reconstruir, e a aposta talvez esteja na base.
e em peças como o Yuri falou, algum jogador emprestado, alguma peça que não vai gerar tanto custo pro São Paulo. Mas é muito complicado essa montagem do time pro ano que vem. Algumas peças vão sair, o Mena provavelmente não deve ficar no São Paulo. São Paulo não conseguiu um lateral. Na verdade, São Paulo não consegue laterais bons faz muito tempo. São Paulo não consegue nem na direita, nem na esquerda. Nenhum jogador que se destaque, que consiga assumir a titularidade sem nenhum questionamento. A gente tem o Buffarini, que é uma possibilidade, que é um jogador bom, pelo menos teve algumas boas partidas, mas ainda causa desconfiança. E no lugar do Mena, o São Paulo está vendo aí um jogador da base, talvez para estar substituindo na lateral esquerda. Mas é um time ainda muito incerto para o ano que vem e que ainda precisa garantir a permanência esse ano. Ganhou 2 partidas. Mas não cai mais o São Paulo. Não cai mais, mas o não cai mais da gente pensar isso é natural. O problema é como o Palmeiras. O Palmeiras já é campeão? Ainda não. Não dá pra Ainda cravar. não. Pra mim já porque é, a gente tá falando de mas matemática. enquanto você não ganha, você não é. É complicado Você não cravar. se o time perde, por exemplo, do América Mineiro na próxima rodada, que não pode perder. Ganhando do América Mineiro, acabou. Isso Precisa que eu ia vencer pelo perguntar, né? menos mais uma Matematicamente, partida. se ele ganhar do América, matematicamente ele tá fora. Não né? matematicamente, mas nos últimos anos, 45 pontos, só numa oportunidade acabou não salvando, que foi o ano da Portuguesa. Foi. Que ali naquele ano... Menos que isso. O Vitória não vai chegar em A 40. pontuação vai ser baixa esse ano do não, mas rebaixamento. 45 pontos é certeza. O Vitória não vai chegar a 42 ainda 45 é preciso nunca. vencer. 40 pontos vai escapar. E também é o seguinte, Paulo, Pois é. Não, se só ficar pra fechar 40 em já questão escapou. de rumores aí, o Luiz Fabiano também não vai ficar lá na China, Volta vai voltar pro Brasil. pro São Paulo. Remember? Não vai voltar pro São Paulo, não. Brasil, mas não sabe se Não vai voltar pro São Não? Paulo, não. Acho que pro Não, Corinthians. é porque você não quer ou porque não vai São voltar Paulo mesmo? aceitaria ele de volta ou Hã? não? Então. Eu acho que no Parece momento... é certo que ele volta pro Não, Brasil. eu acredito que no momento não, até porque ele saiu já Mal. num momento de queda, né? Entendi, Do rendimento físico, do rendimento de a segunda segunda passagem dele foi... Com a não saída foi do uma Gabriel boa Jesus, passagem. o Palmeiras vai precisar de atacante, né? Isso Pode aí, ser uma isso aí. opção. Nossa, sabia. Eu acredito que não, mas a gente não velho. pode duvidar. Cara, olha, do jeito que é o Palmeiras, futebol, cara. sabe pra onde eu acho que o Luiz Fabiano volta? Pra Ponte Preta, cara. Eu acho. Pra o encerrar a dia carreira. que ele foi- vai. Que ele foi revelado e tal. E também até internacional já chegou a querer o Luiz Fabiano. Mas hoje não, também não. Mas na situação que o Internacional tá também, de repente é um Bom. recomeço, né? O Inter não tem um 9. O próprio Rafael Moura mesmo teve uma passagem muito apagada lá pelo Inter. Acho que foi o último Rafael Moura também. com a característica assim parecida com a do Luiz Fabiano, né? Lá no Inter. E agora, só pra gente fechar o assunto de São Paulo vai pegar o América na segunda-feira, né? Vai esperar todo mundo jogar. Vai 3 jogar pontinhos na garantido. segunda, às 8 da noite, lá no estádio Respeito, Independência. né? Respeito. O América tá com 24 pontos em 19º lugar. O São bem. Paulo Passou o Santa tá Cruz. 42 Santa Cruz. pontos em 11º. E tá um pouco distante, né, Paulo? 7 pontos, né, da zona de rebaixamento. G6 seria... Aí, você tá falando do G6? G6 seria um sonho bem improvável. Pode virar teria- G7, Dá né? pra buscar, de Se o repente. Seria Galo ganhar a Copa do O Brasil. São Paulo precisaria de uma campanha perfeita pra sonhar com alguma coisa de G6 Também. e uma vitóriazinha pra não ter nenhum susto. Já é feliz 2017 pro São Paulo. Sim, é pensar no ano que vem, é pensar no planejamento que não seja tão desastroso como esse. Planejamento? Você Não, acha o planejamento? sem Não. projeto, com bom. projeto. Certo, então a gente fecha o assunto São Paulo e vai direto pro Corinthians. É o seguinte. O Corinthians vai jogar no sábado contra a Chapecoense às 4h30 na Arena Corinthians. Corinthians, depois da eliminação aí na Copa do Brasil, né? Tinha aí uma certa... Acho que tinha uma certa esperança de título, né, na Copa do Brasil. Acho que depois da eliminação ficou a conformação aí pro G6, né? E agora você tem aí um Oswaldo começando a melhorar o time, né? Oswaldia. Conversava com o André fora do ar, né? A gente vindo pra cá. E o Oswaldia Alegria realmente dando uma cara nova aí pro Corinthians. A Chapecoense que tá sendo ousada lá na Copa Sul-Americana. né? Vai jogar com Na reserva amanhã. semifinal. Vai jogar com o time reserva aqui então, Vai, São Paulo? vai. Pegar o São Lourenço na Quarta-feira é o semifinal. primeiro jogo com o São Lourenço. Atenção, Tomara Cartola. que perca. Já não cai. Por quê? Ah, cara, Chapecoense. Pelo amor de Deus. Não, eu tenho Qual uma mágoa. é o seu problema Pra com a que a Chapecoense Chapecoense? Ah, vai 2000 pegar e- uma Eu vaga? tenho, meteu 14, 6 não no foi? Palmeiras. Qual o Pra seu que problema passado? com a Pra que- Chape? Por 2014? que a Chapecoense vai pegar uma vaga de Sul-Americana? Ué, vai pra, de vai pra Libertadores. Libertadores, Se ela vai pra ganhar, cá, fi. velho. Se ela Não, ganhar- esses times assim que Ué. vão pra Não, Libertadores. não, é peraí. Se ela Mas ganhar, é tem que Precisa mérito. ganhar, não Mas é precisa mérito, ganhar, Yuri. não.
Se o Atlético Nacional passar a final, São Lourenço ou a Chapecoense já estão na Libertadores. Porque se a O Atlético é o atual campeão. Sim, porque a questão de a Comebol... Mas o Vai ver Porque, ó, o cara tirando o time brasileiro. Porque a Comebol ela pode fazer uma palhaçada de chegar o Atlético Nacional e ela dar uma vaga pro futebol colombiano. Tá errado, ela tem que dar pro vice-campeão. Não importa. A Comebol, porque outra pode acontecer. também. Ainda não foi divulgado isso. O que vai Ainda não foi acontecer? Ninguém definido. sabe, porque é tudo assim em cima da hora. O Atlético Ela Nacional chega, pega quem na semifinal? pega o Cerro Porteño. Vai passar. Já tá na final. Eu acho que a então. Chapecoense não vai passar, vai parar no São Lourenço porque é o time tradicional, mas é legal, eu acho bacana. Mas eliminou o Independente, O a problema é o Chapecoense. seguinte, Eu torci muito pra Ponte Preta Você leva aquela um vez. time desse, eu queria que a Ponte Preta fosse diferente. Não, Agora não você leva uma é, Chapecoense. Não é é diferente, é igual. Não é diferente. É igual, ele não é A Ponte diferente. Preta tem 100 e poucos anos. Mas nunca ganhou um título. Mas nunca ganhou nada. Título, nunca disputou um campeonato internacional. O Guarani é maior. Depois da Sul-Americana. Só a O Sul-Americana. Guarani é maior que a Ponte Tá Preta. fora a idade, qual a diferença da além da cor? Fora a idade É. não tem diferença. Cara, é um é time, que é um Gonçalves time do médio futebol. que tem feito um trabalho profissional. A Ponte Preta- é isso, é um a time Ponte médio que faz Preta um bom só trabalho enche o saco, profissional. Mas a Chapecoense... Não, também não vai falar que a Ponte só Chapecoense- enche o saco. É verdade. Pelo amor de Deus. Teve a oportunidade de fazer uma coisa boa e não fez em 77, então... A Chapecoense, mas todo aí. ano a Chapecoense é isso. Ela entra no intermédio do Brasileirão, dá uma melhoradinha só pra não cair, todo ano. Ué, mas é onde ela pode chegar. Mas é o time que tem estrutura, Mas Yuri. tá- A Chapecoense... mas se saindo peraí. bem no mata-mata. Peraí. Na Libertadores. A Chapecoense, gente, é um exemplo aqui Vai de pra gestão. atrapalhar, vai pra De atrapalhar. gestão, porque tem Palmeiras em muito time 2012 grande. merecia ir pra Libertadores, Não, sendo sido não. rebaixado? Tem muito time grande Mas que não tem foi, vergonha na porque foi cara campeão. e não tem a Foi organização campeão, que a é Chapecoense mata-mata. tem. Quantos anos a Chapecoense está na Série A e não passa nem perto do Nunca rebaixamento? caiu. Passa perto. Não, todo não ano. passa não. Não passa não. Isso, Faz passa campanha não. segura. Passa não. Faz campanha Para. segura. Não Passa faz não. campanha pra G4, mas faz campanha. É no meio da tabela ali. Dá uma lutadinha pra sair. Ela Dá sempre um- acaba em décimo, Dá a umas Chapecoense. 3 rodadas já tá Sempre. Mas, fora. ó, tá bom, vamos falar do Corinthians, senão não vai dar tempo. Chapecoense não tem vez aqui, pelo menos Verdão do agora, Oeste. Se estiver na Libertadores ano que vem, a gente fala mais Debate um pouco dele. Chapecoense. Tomara que sim. O Corinthians é o seguinte, o Corinthians depois da eliminação deu uma melhorada muito boa. Porque pegou, deu... Muito boa, não. Muito boa, mas Foi- deu uma melhorada ligeira. Deu. Pegou o Flamengo no Maracanã. É porque pegou voltado, 2 mortos lá. Voltando pro Maracanã, toda aquela mística, todo mundo colocou Pois é. esse jogo como vitória certa do É. Flamengo. Olha. Inclusive aqui a gente falou isso no programa. A gente falaram? falou que a gente achava que o Flamengo Flamengo era favorito, e tal. favoritaço. E o Corinthians deu Eu coloquei no muito grupo que trabalho. o Flamengo ia se enrolar. Deu muito trabalho pro Se não fosse o Daronco, né? Flamengo. Foi um gol muito Cadeira, mal anulado. Quer dizer, um gol dado que Pô, era O Corinthians mereceu anulado. ganhar o jogo. 3 impedimentos. Um gol assim, muito... Tava impedimento muito... 3. E a expulsão foi ridícula. O né? Guilherme Tinha que foi expulsar todo Oswaldo mundo. de Oliveira, patético. ele sempre tem aí uma... Ele joga bem contra o Flamengo. O Oswaldo de Oliveira, ele sempre tem aí um certo... eu não sei. Magia? O que eu diria? Uma magia, uma rixa, aquela coisa do ex. Porque o Lei do Oswaldo ex. foi técnico do Flamengo e Foi. tal. Mas ele gosta de jogar contra o Flamengo. Tem uma gana. Foi um jogo Talvez uma que- sorte mesmo, né, Uri? Ou então ele se empenha mais, ele tem Competência uma... também, né? O Oswaldo não é tão... É verdade, ele sabe trabalhar. E assim, considerando as limitações que a gente sabe que o time do Corinthians tem, um time que já é bem inferior ao do primeiro turno, né, ele está conseguindo fazer com que o time seja competitivo. Né? Esse jogo também contra o Flamengo era um jogo que eu dava, assim, um empate seria um resultado surpreendente e poderia ter ganhado. E eu acho que vai fazer valer o fator casa no jogo contra a Chapecoense, mesmo porque a Chapecoense está com a cabeça lá na Sul-Americana. Time reserva, né? E então... o Corinthians deve se manter aí no G6. Esse G6 que foi um presente para aqueles times que estavam ali do meio para trás, sem mais nada para fazer no campeonato. O Corinthians apresentou aí o Flávio Adalto, né? Ele foi apresentado como Flávio Adalto. 68 anos, jornalista. Olha. Ele vem assumir aí um cargo não remunerado no Corinthians. Ele foi vice-presidente, né, um tempo atrás. Na época do Alib. Então... Na época mais nebulosa da história do Corinthians. Isso é um perigo, hein? Esse cara era vice-presidente. Não ficou contente com a chegada? Não. Vocês acham que é perigoso? importante essa vinda dele pro Corinthians? Não ou vai acrescentar em nada. nada? Nada. Mas é que o Roberto ele ficou isolado politicamente com a chegada do Oswaldo, e aí ele precisou buscar alguém para ajudar ele. Uma espécie de assessoria, né? Ajudar a montar o time de futebol, ajudar no planejamento. E as pessoas que se dispuseram a ajudá-lo, ele teve que recorrer Flávio ao Adalto. grupo do alibista, né? Pois é. E aí mas Esse cara tá mais perdido. Isso tem muito a ver também com o isolamento que o ex-presidente, o Andrés, está fazendo com o Roberto.
E outro, que nem o Bruno falou, o Roberto ele tá totalmente perdido. Ele não sabe o que faz, ele tá sem... Como a palavra que eu posso dizer? Ele tá sem um norte, ele tá sem uma direção. O mandato dele acaba em dezembro do ano que vem. E aí saiu algumas coisas sobre ele, né? Essa semana saiu na Folha de São Paulo que ele... Da Odebrecht. Que ele assinou uma coisa que não podia antes dele ganhar a eleição. Uma ata que ele assinou. É estranho, né? Conseguiu o estádio pela Odebrecht na época de Copa. Vocês tinham dúvida que teria problema futuramente com isso, com documentação? Não tinha dúvida. Porque foi tudo muito rápido, gente, pelo amor de Deus. Eu sinceramente tinha dúvida sim. Eu acho que o Corinthians ia construir o estádio de qualquer forma. O São Paulo estava querendo uma sede. São Paulo estava querendo uma sede para de novo lá o rol do elevador. Na verdade, o Corinthians foi, se você for pensar bem, o Corinthians foi até meio que usado para isso, né? E por que o estádio que seria em Pirituba foi para a Zona Leste? Que tinha lei de incentivo fiscal. Se eu quiser abrir uma empresa agora na Zona Leste de São Paulo, tem uma lei com incentivo fiscal justamente para desenvolver essa região de São Paulo, que é a menos privilegiada na cidade de São Paulo, que é a Zona Leste. Tem a lei para qualquer empresa, não só para o Corinthians. Então essa isenção fiscal que muita gente leu como se fosse dinheiro público, o Corinthians está se... Não, eu acho que o Corinthians, muito pelo contrário, ele foi usado por jogo de interesses para colocar esse estádio na Zona Leste. Eu não vejo assim. O Corinthians, vamos lá, foi usado até uma parte. Porque o Corinthians teve interesse em ser usado. Muito interesse. Ele teve interesse em ser usado porque o presidente do Corinthians da época se aproveitou. Veja bem, Paulo, veja bem. Se você tem que construir, se você quer o estádio, quer a abertura da Copa em São Paulo, o Morumbi não ia comportar por uma questão geográfica. O do Palmeiras não ficaria pronto a tempo. Se você tivesse que construir sozinho, não, pensa comigo, se você fosse construir sozinho esse estádio, você ia gastar muito mais. Então é nesse sentido que eu estou dizendo que o Corinthians já ia construir, sabendo do interesse do Corinthians, que foi esse jogo de interesses foi para lá. É que é o seguinte, o Corinthians, na mesma época, o Corinthians começou a construir o estádio depois do que o Palmeiras. O São Paulo, o Morumbi sempre teve condições de receber o jogo em questão de quantidade de torcida. Tanto é que fizeram um amistoso, foi super bem feito no mesmo ano da Copa, deu 70 mil pessoas. O Morumbi é longe da Copa que era o Morumbi. Em questão de estacionamento, tinha o Morumbi, a grande questão é chegar no Morumbi. O problema era chegar. Mas havia um projeto de fazer. Ia terminar. Aí você tinha que fazer o metrô. Ia terminar a tempo? Ia terminar a tempo. Não acabou até hoje. Quando acabou a Copa? Mas aí eles tiraram a prioridade daquela linha. Birrinha de prefeitura barrou. Porque qual foi a prioridade? Vamos melhorar a linha da Zona Leste. Beleza. Aí o que aconteceu? O estádio do Palmeiras, ele começou a ser construído antes do que o estádio do Corinthians, em 2009. Só que acontece, por ser uma região nobre de São Paulo, diferente de Itaquera, que eu sou nascido na Zona Leste. Mas não Itaquera não é região nobre, desculpa. É periferia. Né? Então, aí o que acontece? Região nobre de São Paulo, tinha a lei do PSIL, que não podia fazer obra à noite, tinha problema com som, Então toda hora alguém ia lá e embargava a obra do Palmeiras, várias vezes. Todas as vezes que alguém tentou embargar a obra do Corinthians, ninguém embargou. Porque todas essas embargações eram derrubadas logo no dia seguinte. O Palmeiras chegou a ficar um mês sem poder construir, uma semana, um mês, toda hora parava. Lá na obra do Corinthians tinha cano da Petrobras, passava embaixo da obra, teve que tirar, assim, tirou. Então o que acontece? A diferença é... Quando começou a acontecer todas essas coisas, Ailton, eu não tô falando que a culpa é do Corinthians. Quando começou a acontecer todas essas coisas assim, fáceis demais... Mas quando fala que o Corinthians foi usado, acho que foi a instituição, Corinthians, a instituição. Quando começou a ficar fácil... A instituição. Por pessoas que estavam no comando do Corinthians também. André Sanches. O que eu tô querendo dizer é que quando começou a ficar fácil, é que certeza que futuramente isso ia ser cobrado. Que é o que tá acontecendo agora. Fala, beleza, vocês conseguiram agora vai começar a aparecer as coisas ruins, ainda mais o Odebrecht. E agora o seu Andrés, ele tira o dele da reta, porque ele é muito esperto. A pergunta inicial que você fez foi se a gente tinha dúvida que isso daria problema no futuro. Eu não tinha. Eu teria, sabe por quê? Porque me pareceu que seria um bom negócio para os dois lados. Foi um bom negócio. Mas foi rápido demais a velocidade. Todas essas facilidades e rapidez que aconteceram no estádio já davam uma certa previsão de que, hoje tá sendo fácil. Amanhã eles vão pagar. Bom demais pra ser verdade. Isso aí eu concordo. Isso aí eu também concordo. É isso que eu tô querendo dizer. Mas, vocês tinham mas parecia. Isso ia acontecer. Manufaturado. Eu achei que todo mundo ia sair ganhando com isso. Eu achei que todo mundo ia sair ganhando. Quando eu analisei, eu estudei o que ia acontecer. Claro, o Corinthians eu acho que ainda sai ganhando. Até porque o Corinthians tem hoje a sua casa. Tanto que no estádio do Grêmio deu problema também. É muito respeitado. Acontece. Vocês que já foram lá na Arena Corinthians sabem disso, sabem que o clima da Arena Corinthians,
pra envolver o adversário é sensacional. Então, assim, isso não tem o que dizer. O Corinthians ganha muito. Só um dinheiro absurdo, O gasto. problema é esses bastidores que vão vir à tona toda hora agora. É nome de Ordebrecht, é nome de diretoria. Isso, aí o Corinthians não tem nada a ver, mas... É isso que eu tô querendo dizer. A instituição não tem nada a ver. Vocês tinham dúvida que isso ia acontecer. Pois é. Mas agora, só pra gente encerrar o assunto, o Corinthians tá tentando a contratação também, tá conversando aí com o Wagner. Isso é bom. O Wagner que jogou no Fluminense. Bom jogador. 31 anos, tava na China. Tá na China ainda, né? O Corinthians tá tentando ele também por empréstimo. Ele tá no Tianjin Cheda, é isso, né? Opa. E teve aí acertou o Jô. A gente já falou da semana passada que o Corinthians acertou com o Jô. Meu Deus, que Começou uma possibilidade aí de trazer Diego Souza. Agora deu uma Não, ele não vem mais. Ele não quer vir. Essa compra do jogo foi um absurdo. Se o Wagner vier, o Diego Souza não vem. Porque são posições praticamente parecidas. O Diego Souza não vem mais. Ele já deu declarações que ele tá adaptado a Recife. Ele que fique lá, Quer então. ficar, não. Ele que fique lá. Por quê? Porque assim... Mas eu acho que, que não eu falei, Vamos ficar falando bobagem. Ele depois. vindo pro Corinthians com o Osvaldo, se vier Rafael Marques, né, eu acho que dá... Eu e o Eri ficamos com a sensação que ele se ofereceu pro Corinthians no domingo, depois da bobagem que ele falou lá no eu achei que ele tinha até se oferecido. E só falando um pouco mais do time, do Corinthians, o Osvaldo ele fez 3 modificações do time que jogou contra o Flamengo. O Pedro Henrique joga no lugar do Balbuena. O Balbuena foi sacado do time. Não sei porquê. Injusto. Também acho. O Romero vai entrar na vaga do Guilherme, que foi expulso contra o Flamengo injustamente. Volta Tá a jogando repetir. bem o Romero, hein? Tá jogando bem. Artilheiro da Arena, o Romero, pra você ter uma ideia. E o Camacho na vaga do Williams. O Williams jogou bem contra o Flamengo também, domingo. Ali na proteção da zaga. Vai entrar no lugar do Williams. A escalação pra amanhã é Walter, Fagner, Pedro Henrique, o Wilson e o Wendel. No meu campo joga Camacho, Rodriguinho, que é o melhor do time hoje, quem diria. Marquinhos Gabriel, Marlone e Giovanni Augusto. E ele, o mito, Romero. Mas, no ataque. Na zaga... Nunca critiquei. Na zaga é o Wilson, não é? Não é o Wilson? Wilson e Pedro Henrique, a zaga, amanhã. Esse Pedro Henrique é muito atrapalhado. Ele é bom jogador, mas ele é meio estabanado. Todo jogo dele O pênalti que ele fez com o Cruzeiro foi idiota. Foi ridículo. E o Pedro Henrique também Eu vejo ele como jogador de muito potencial e eu lembro até do Rodrigo Caio, que no começo do São Paulo fazia uma lambança atrás da outra, tem Libertadores. É jogador novo, né? Eu acho que o Pedro Henrique, ele vai crescer muito ainda nesse time. O Rodriguinho também é um jogador aí que depois dessa ascensão dele no Corinthians, existe a possibilidade dele sair Já? no final do ano. O Corinthians tá temendo perder ele aí no mercado de transferências. O cara tem uma sequência, vai sair, pô. Então por isso, como ele tem aí uma grande parte do seu passe vinculado a empresários, então o Corinthians não tem muita autonomia. Acho que é 50% que é do Corinthians. Então não tem muita autonomia em relação a isso, né? Então o medo da comissão técnica do Corinthians tá aí que o Rodriguinho talvez seja vendido nessa janela. Ele tá bem, o Rodriguinho. Tá bem, né? Tá bem. Ele nos Ele é bom últimos jogador. jogos do Corinthians acho que tem sido um dos Viu mais que o Andrés falou importantes. dele? Eu já fui trabalhar de ressaca, pô. E daí depois ele rebateu, falou, fui trabalhar de ressaca, mas não faltei. Ele falou rebateu, mesmo. né? Foi. Então eu acho legal isso. O Andrés também, ele é bem engraçadinho, né? Ele também gosta de um holofote. igual- Gosta de um Ele não tá confete. Foi ele nem sincero, tá lá né? na diretoria e vai mandar uma dessa, né? Foi assim, sincero, cara, igual parece o Calil lá. O cara faz isso pra tumultuar mesmo, né, velho? Mas, então só pra gente fechar o assunto Corinthians, o Corinthians vai enfrentar então a Chapecoense no sábado, na Arena Corinthians. Pra vocês, então, a Chapecoense vindo com reserva, certeza de vitória, então, pro Corinthians? Não, certeza nunca é. Certeza. Certeza nunca é, mas o Corinthians é favorito. 3 E pontos. ainda mais da mãozinha que o América, o Atlético deu pro Corinthians, acho que... Eu acho que como o André falou, vitória nunca dá pra cravar, né? Mas, enfim, na Arena Corinthians, com o time em reserva, o Corinthians motivado, querendo se manter no G6. Espero que sem sofrimento, espero que uns 2-0 sem sofrimento. Mas é demais. vamos Beleza. esperar aí um. Corinthians em sexto lugar com 49 pontos e a Chapecoense em 12º lugar com Aí, ó. 42 pontos, com um asterisco Por quê? que tá disputando lá a Copa Sul-Americana. Então, Chapé por Terror. isso, o Chapé Terror tá preocupada com a Sul-Americana. Exatamente. Então, o Brasileirão pra ela ficou ali só pra não cair mesmo. E vai ganhar do São Lourenço, hein? O Bruno acha que não, mas acho que passa. Do jeito que o futebol eu não mas duvido é muito nada, difícil. cara. Eu não duvido que a Decide aqui ou lá? seja campeã do... Eu não sei. Primeiro jogo é lá, né? É lá? É lá? Aí, ó. Estão decidindo na Condá. Então, beleza. Agora a gente vai falar do Palmeiras. O Palmeiras que teve aí, né, na última partida,
acabou perdendo aí o Jailson, né? Que tomou aí o terceiro cartão amarelo, venceu, né? O Sport por 2-1. Se mantém firme na liderança ali com 67 pontos. E agora, na sequência, vai pegar um jogo muito difícil, que é um jogo que eu já tinha falado aqui há muito tempo atrás, não falei agora, não é de agora, então há muitos programas atrás eu venho falando que os dois jogos que o Palmeiras precisava se preocupar muito era contra o Atlético Mineiro e contra o Santos, e um desses jogos chegou. Que é uma verdadeira prova de fogo pro Palmeiras. A diferença e a sorte do Palmeiras é que o Palmeiras tá aí com essa diferença de pontos do Flamengo, 6 pontos, então mesmo se acabar numa derrota ou até um empate, não vai ser tão ruim, né? Mas é que o Santos e o Palmeiras vem cravando jogos tão difíceis, né, nos últimos anos, que toda vez que joga Santos e Palmeiras e Santos é uma batalha, né? É que sábado tem Atlético e Flamengo, né? A sorte então, é essa se o Palmeiras perder, Então, um dos dois vai tirar ponto. E outra também, o Flamengo chegou a pedir, né, pra que jogasse no mesmo dia, no mesmo horário que o Palmeiras. É no mesmo horário. Mas parece que não foi aceito isso, né? Porque o jogo da TV amanhã é Aqui Corinthians e também não muda Chapecoense. nada, né? Aquilo que eu falo lá sempre, eu acho que quando você não tem capacidade no campo, e isso está aprovado na tabela, você tenta arrumar coisinhas pra tentar destabilizar, mas não conseguiram, não, né? Então, capaz, pra mim, ainda vai perder. A chance do Flamengo cair amanhã, pra mim, o Atlético ganha do Flamengo lá. Também acho, hein? Pra mim ganha, e aí o problema do Palmeiras é ser com o Atlético, porque se não ganhar do Santos, a diferença vai cair pra 5. E aí tem um jogo lá no Horto. O Flamengo caiu tenho opinião demais. Pra mim, o parecida. Flamengo, Eu acho que o Flamengo Santos perdeu o campeonato pro Inter. Eu acho que o Palmeiras tinha que pelo menos empatar com o Santos. Eu acho que ganha Ó, lá no esse Honda. jogo, eu acho que o X da questão aí é Flamengo e Atlético Mineiro. O Atlético ganhar do Flamengo lá em Minas, vai ganhar uma moralzinha e vai, mesmo estando na Copa do Brasil, vai olhar pro Palmeiras, né? Que ele vai passar o Flamengo se ele ganhar o jogo. Ele passa o Flamengo, vai para 62 pontos. E se o Flamengo se o Atlético, não, Palmeiras perde para o Santos, né? Aí vai fazer com que o torcedor atleticano comece a acreditar em alguma coisa. Mas- Né? Vai dar uma emoçãozinha. Eu acho que sim. Eu tava até conversando na mesa de bar no domingo com os amigos lá do futebol de várzea. E a pergunta já não era mais quem vai ser o campeão brasileiro. A pergunta era em que rodada o Palmeiras vai se Pra mim também já consagrar é, campeão. sinceramente. Mas vai dar uma certa emoção essa questão do Atlético ou do Flamengo ganhar esse jogo e se aproximar um pouquinho do líder até para dar uma emoçãozinha no final ali. E eu acho que Eu acho que o Santos ganha o jogo na Vila, Se viu? o Acho que Atlético ganhar a hashtag eu acredito? Sim. Aí, eles já estão com essa hashtag. Bobagem, né? Sim. Esse eu acredito. Né? Mas Se aí- eles podem estar no mas meio da eu acho que tabela. não. Mas aí, Sabe por que eu acho que não? Qualquer Só que tem uma lugar, eu questão. Só que acredito. tem uma questão. O Palmeiras ele vai ter 3 jogos em casa. Querendo ou não, com campo ruim ou não, o Palmeiras lá é muito forte. E aí eu acho que o Palmeiras vai ser campeão aí, se vencer. O Palmeiras pode até perder do Santos e do Atlético, que acho que deve ganhar do Chapecoense, Inter e Botafogo. Ainda tem o Vitória rebaixado, é muito difícil tirar o time do dificilmente, Palmeiras, é muito dificilmente. difícil. Mas olha, eu vou Mas falar uma pode coisa pra acontecer, vocês. Se não futebol- fosse a Copa do O Brasil, Palmeiras tá muito próximo se não do fosse o título. Galo na Copa do Brasil, eu ia aderir ao hashtag eu acredito também, viu? Eu acho que. Se eu acredito. Acho que o título veio no jogo contra o Figueirense. É malo Quando isso, eu o acredito, Palmeiras hein? ganhou do Figueirense e o Flamengo perdeu do Inter, acho que o título veio ali. É, Ó, foi e ali vocês mesmo. fazem o favor de ganhar do Botafogo, E hein? tirar a Nossa. diferença É. de 6 pontos, que é difícil. E outra coisa, o Palmeiras... Esse Não é Retribui o 6, o é Palmeiras- 7. É. Porque o Palmeiras tem. Um saldo de gol. Um saldo de gols. O Vitória. Palmeiras é assim, contra o Botafogo, Então. é obrigação ganhar. É, então, sim. é. Porque Se o Botafogo enrolar. ganha do Palmeiras lá no Exatamente, Rio, o exatamente, Palmeiras tem que olhar o tem que Botafogo ganhar. aqui, Mas sim. pode se enrolar, Também. porque o No mínimo, Botafogo. menos Pode não, 2 a não 0 pode não não. aceito. Mas não vai ganhar. Não Tem- pode- não. Vai sim. Do Cara, Agora Botafogo vai. o Botafogo não. O Agora. Palmeiras ganha. Não, Ganha tem que ganhar. sim. Claro E que teve ganha. uma... Não, tem a impressão só. Teve um detalhezinho, essa semana o Ganha. Marco Aurélio Cunha deu uma entrevista, né? Falando que oferece aí, abre as portas do Morumbi para o Palmeiras. Não é bem assim, né? Pra quê? aluguel, né? Mas é assim. Pra jogar lá? O Palmeiras tá com o gramado mais ou menos, né? E aí, Marco Aurélio. ainda vão ter aí mais 3 shows até o final do ano. O Palmeiras ainda tem Não, mais cancelou. jogos, né? Da Mariah Carey cancelou. É só do Gans. Só do Ganso. Do Ganso. Só do Ganso. Aí o. Maria por causa do Cari- show, o Maria pessoal Cari cancelou. andou reclamando muito da Graças a grama. Aí aquela briguinha diretoria barra W Torre, de beleza. novo, Aquela né? briguinha. Das Aí, câmeras lá. O Marco Aurélio Cunha falou: se o Palmeiras deve jogar aqui no Morumbi, a gente tem que ter aquela velha amizade dos clubes e tal. Eu acho que a amizade entre Palmeiras e São Paulo ficou meio abalada depois
daquela coisa com o Kardec, depois o com o Aidar, né? Tá se apequenando. É o Aidar e o Paulo Aidar, Nobre. ele deu uma piorada na situação, só que hoje é diferente, Mas clima é diferente. aí- Eu gostaria de ver o Palmeiras colocando 70 mil pessoas no Morumbi, No Morumbi? velho, agora nessa reta final. faz um Eu acho tempinho, né, legal. que- E sendo campeão lá, Mas o jogo aí- do título então, no mas Morumbi. aí quem é isso aí? André, O faz Palmeiras, um tempinho que foi não lá. põe 70 mil dos no 4 estádio, né? títulos que o Palmeiras ganhou, ele só ganhou 2 no Palestra. 2 foram no Morumbi, 93 e Os 94. brasileiros Verdade. foram lá, os últimos brasileiros foram Não, lá. 94 foi no Pacaembu. Contra o Corinthians e tal. Não ganhou no... Então, dificilmente a torcida vai chiar muito. Mas o Tem- Palmeiras não gosta do Morumbi. tem viu? a chance que Não o Eli gosta. falou, de colocar E lá? 70 Não vai. Eu acho... Vai, cara. Não vai. Não, porque é o seguinte... Eu acho que não vai, não. Não vai. Vai. Não, vai, não vai, pera, não. pera, pera. Não Sim. vai o quê? Ó, e o Paulo jogo no Nobre... Morumbi. Peraí, O Palmeiras não gosta o Paulo do Morumbi. Nobre, Não vai. O Paulo Nobre é Vocês rancoroso. estão fazendo Não uma vai. confusão. Paulo Nobre não vai deixar. Vocês estão Vamos fazendo lá. uma confusão, A torcida peraí. vai achar ruim ou a torcida não vai no Isso. estádio? Não vai no estádio. Vai. Não vai. A Ela torcida do Palmeiras não ela gosta do quer, Morumbi. Ela não Mas quer. se for lá, vai, André. Mas se For lá, mudar, vai. vai. Você acha que a O Palmeiras torcida não vai, vai jogar, não vai a torcida não comemorar vai. o título? Os caras tá vindo. Ah, eu não vou lá Vai comemorar o boicotar, título porque vai Os ser caras vai na ser Bahia. longe. Vai boicotar. Os caras vão em Os Araraquara. caras vai lá, pra lá, Minas. decisão do Vai pra título. Minas. Já tem Vai. uma pra Minas Gerais já. A torcida tá com raiva desse negócio do gramado. Se o gramado começa a prejudicar o Palmeiras, que o que aconteceu mesmo contra o Sport, o Palmeiras jogou... Se for na Arena Corinthians, em alguns eles vão, momentos, amigo. Por causa, Pra comemorar o por causa título. do- Debate Lá na show. ganha. Lá na ganha. Lá Debate show hoje tá acalorado, eu acho isso Mano, falar fantástico. pra você, eu gostaria, cara, que um dia fosse feito isso. Segunda Que fosse casa. feito- que fosse feita uma troca, que o Palmeiras viesse Eu jogar acho que o no Marco estádio do Aurélio Corinthians foi e que o muito- Corinthians viesse jogar no estádio do Palmeiras. Pena que os torcedores são... mas os babacas. Eu acho que o Paulo Nobre não vai deixar. São tão pequenos, Não, eu acho que não como também. aquela viseira de cavalo, né, que só olha pra não frente, é. Mas- que vai quebrar a cadeira, que vai pichar, que vai mijar no Brasil, lugar errado. Gente, E esse que é o problema. Só uma coisa, o Marco Aurélio ele foi muito inteligente. Paulo Nobre rompeu com São Paulo, gente. Rompeu, mas na época do ex-presidente. voltou. Mas eu não sei não, hein? Não sei Mas não. que eu ia te falar, Bruno, não Paulo é? Nobre não, é- Não, eu não acho que vai mandar lá. Mas o Marco Aurélio, como ele tá vendo a treta, a briga entre a Ele é diretoria esperto, né? e essa proximidade dos times, ela se perdeu faz um tempo e ele tá, ó, se vocês quiserem cutucar a W Torre, a gente tá aqui à disposição aqui, com o nosso Não, estádio. uma coisa eu acho ele assim, só tá deixando em aberto, nos deixando a últimos possibilidade, é isso. É. Ele foi esperto porque o São Paulo perdeu esse nicho Mas se o tinha Palmeiras pra time fizer jogar isso aí, lá. vai dar razão pra W Torre. O Corinthians e o Palmeiras só jogavam no Morumbi, cara. Olha, antigamente. razão- Aí depois disso, assim, o que eu sinto falta é isso, realmente. O Vai, Paulo. Palmeiras Mas, e o Corinthians, mas nos últimos razão não é o tempos, que eles têm pensado. Eles Bruno. ficaram muito Nenhum dos amigos, dois. né? Eu acho que o Palmeiras e o Corinthians hoje, as diretorias são muito mais amigas do que a diretoria do Palmeiras com a diretoria do São Peraí, Paulo. nessa Entendeu? briga, Co-irmão. é aquilo que eu conversei virou- com ele. virou O uma Palmeiras ainda dá pro diabo. A W Torre tá certo, o Palmeiras não pode ficar chiando. Eu já falei Sabia aqui que ia ser vendeu assim, uma porque pro ele vai diabo. ficar reclamando. Olha aí. Quando eu falei, o Matheus Carneiro tava aqui, ele ficou comigo. Ou o Beluso não sabia que ia Eu falei prejudicar o isso. gramado. Não, eu falei isso no começo. que Não, isso. eu falei isso O Palmeiras no tá começo. errado. É que Não, eu falei semana passada também. Oxi. falou. Que você vende a alma pro diabo, porque você tem que Não adianta você time é reclamar. líder, hein? Tiriam, tiriam. É que o. Cheinho, Claro, do sensacional. Chapolin. Não, é que a questão da alma pro diabo é só a seguinte: o Palmeiras também se beneficiou de ter um estádio novo, É. muito legal. Em contrapartida. Palmeiras E foi fez usado. o Palmeiras crescer Nada- muito nesse período. Nada Ajudou abraçada, muito o nada Palmeiras nesse abraçada período. nos públicos. O próprio Né? Corinthians mesmo. Sim, os estádios. Primeiro ano do Corinthians no Itaquerão, na Mas você Arena acha Corinthians. que nem o Aí falou, o É que eu Palmeiras acho de que Andrade até enfiou agora o dinheiro. o Palmeiras teve muito mais lucro do que A prejuízo. quantidade de shows que tiver lá, a quantidade, o gramado ficar ruim uma semana, isso se você comparar com o benefício que o Palmeiras tem hoje, com um estádio maravilhoso. Mas o futebol isso aí vale a prejudica um pena pouco, hein? demais. Mas, ó, Não, é o verdade, é problema verdade. é o seguinte, Eu acho que cara, pode ser futebol estudado assim, prejudica. o que pode ser colocado num questionamento é a regularidade desses shows, né? É um espaço entre show e outro. muito Eu não sei pequeno. se isso foi acordado no contrato com a W Torre, mas Fica uma semana com o gramado ruim. Cara, o gramado do Allianz Parque é ruim desde o começo. O que o Palmeiras tá Esse que é o alegando... problema. Os caras investiram R$1 milhão e sem. O que o Palmeiras sem está alegando, é que o problema. Paulo Nobre fala, quando fizeram um Tá acordo, sempre com a- Foi sintético. A Foi sintético. W Torre, ela Tá sendo deu um estourado, limite né? de shows. Isso não tá acontecendo. Eles estão saindo desse limite. Tá tendo muito shows. Diz que não tava isso no contrato. A grande verdade é o seguinte: a W Torre deu uma quebrada. Depois que ela construiu o estádio do Palmeiras, deu uma quebrada. Então ela tem que fazer O que direto. aconteceu? Foi conversado o quê? Existia uma possibilidade do Palmeiras assumir a administração do estádio. Foi falado em 700 milhões, em bilhões e não sei o quê. Então, assim, existia aí uma possibilidade. E, de novo, esse assunto vem à tona no Palmeiras. Que talvez seja a última cartada do Paulo Nobre como presidente, comprar o estádio da W O último Torre. presente do Paulo Nobre? E aí o Palmeiras Bom, ser do Mas
o estádio ser realmente do Palmeiras, administrado Seria legal o título lá no Morumbi, né? Já que o estádio Mas não é que eu tá falei, cara, vendo. O do Grêmio também lá Eu tá acho- mal também. Não, Tá é assim complicado. também. Essas novas Assumir a arenas administração. Seria interessante. A administração. O que seria dela. interessante? Um título no Morumbi, Eu porque é acho muito legal. tempo que não... Faz tempo que não vê título lá? Faz tempo. E o Palmeiras colocaria Olha. 70 mil no Colocaria, estádio ué. que não faz há 10 ou 20 anos, né? Porque não tem capacidade. Porque não porque tem- exato, não se tem o Allianz tiver capacidade. 70, eu nem sabe. Não Vai tem todo jogo capacidade, 70 mil. falou. Olha. Não, o estádio não tem Falta de capacidade. capacidade, O é isso. estádio não tem. No Allianz Parque eu achei que O programa hoje ia ter uma capacidade maior. Quando Mas não foi precisa. construído. Pra que estádio pra Mas- 70 mil pessoas Não, hoje? porque é o seguinte, você coloca 40 mil Vai dar pessoas prejuízo. dentro Porque do a hora que a estádio fase estiver e fica- ruim, e fica É, mais não vai. Vazio. Fica umas 20, 30 Estádio mil do Corinthians fora, caiu, não caiu? ali na Rua Caiu. Palestra. Ali na Rua Caiu. Palestra fica quase 30 mil palmeirenses. Mas a fase ali tá fora, boa, né, Uri? tomando Não precisa cerveja, estádio tomando pra se a fase 50 ficar mil. ruim, 30 mil também já é demais, estádio do Desculpa, Corinthians mas- caiu. Fica sim. Na final da Copa do Brasil foi estimado 30 mil. Tinha na 30 rua? mil lá fora, tinha. Entendeu? E é grande ali, é grande. Tá é bom, grande. tamanho da Turiaçu, Caraíbas ali. É grande, é. É grande. Aos arredores do Mas Palmeiras. estádio hoje pra 70 mil pessoas é prejuízo na certa. Não, é- Manutenção, essas É que coisas. Não por isso precisa. que o próprio Corinthians, que poderia fazer um estádio Não. tranquilamente, Você acha que vai dar 70 mil capacidade todo de 70 jogo? mil, não fez. Não vai, né? não vai, fez não vai porque, dar. É que nem você falou, hoje em dia a administração é complicada. É. O Morumbi ele atravessou uma geração diferente aí de É, estádio. porque eram- Inovou, É. e um monte de coisa. Só que Camarotes. hoje em dia não é considerado uma arena, Habibs. né? É, Não, Habibs. é um estádio. Tem Habibs, né? Tem a Habibs. diferença é essa, porque o Palmeiras, além de ser a arena para show, mas também tem teatro lá dentro, tem Burger King, tem não sei Tem o quê. piscina. Então, Tem um clube muito social que é do lado. muito- Social lá, É é. um trabalho chato de ser feito e precisa ser bem feito, porque senão acontece essas coisas. Então, assim, E tudo isso o time é líder, hein? Vocês, meu Deus do céu. Eu não tô reclamando. Vocês não falaram do time. Não, é porque a E não gente tem o que chegou- falar. Tá voando, entendeu? Não precisa. A gente Tá chegou bom, nesse é assunto. campeão. Pra falar do time, o Palmeiras agora vai enfrentar aí um dos adversários mais difíceis, conforme eu falei. Verdade. Jogando fora de casa, eu acho que o principal problema do Palmeiras pra essa partida é não ter o goleiro. O Jailson que vinha. Quem joga? Parece que é o Essa é a- Vinícius. O Parece Jair- que é E o Wagner? Então ficou aquela coisa entre o Wagner Tá e o Vinícius, porque encostado. os dois estavam treinando. O Wagner é bom goleiro, cara. O Sport, Mas não quem é, não. tava no banco era o Vinícius, que era o terceiro Bom. goleiro, né? Ele é considerado o terceiro goleiro. É. Então o que acontece? Os dois estão treinando muito, o Vinícius e o Wagner. Pela experiência. Mas quem tá indo O pro Wagner. banco é o então, Vinícius. ó. pela experiência seria o Wagner, né? Mas colocar o moleque numa gelada? Mas então, Ou não? agora, pelo menos hoje, as notícias que rodam no Palmeiras hoje é de que provavelmente vai ser realmente o Vinícius o O titular. Wagner chama gol, não dá. E aí você aposenta o Wagner, né? É, aposenta o Wagner. É, Mas não aí Não joga mais, né? surgiu um GIF também. GIF, né? Aquela imagem. Ele tomou um gol do meio do campo do Ele Barrios. tomando um gol do meio do campo. Vinícius. Do Barrios. Ó, o Vinícius. É, o Aí, ó. Vinícius tomando Olha um gol do aí. meio. E pior de Aí- tudo, do Barrios. Então, aí os caras falando, tô tranquilão pra sábado. Então, assim, são dois Mas isso aí goleiros- foi de março, hein? Isso aí foi de Não, março. tudo bem, mas são dois goleiros que estão assim, fora de ritmo. Esse né? Vinícius nunca jogou. Vai ser o primeiro jogo dele. Vai ser o primeiro jogo. Aí, Mas ele é bom, hein? Eu já vi ele na Classe. base, hein? É eu acho que bom. assim, é uma verdadeira prova de fogo, que nem você Ah, acabou. Eu acho que é um uma problema. geladaça. É o novo Marcos. Ou o moleque Aí vai ele lá tem um dia de deola, vocês vão É, ver o novo então. Marcos. Nunca Ou mais vão o querer moleque vai colocar o entrar- Beola. Viola, É o aquele risco, Bruno. O Ou ele Bruno. entra pra história como consagrado ou entra pra história como uma... Ou ele se Eu aposenta colocaria. com 20 O anos. Ronaldo Giovanelli estreou no Corinthians, Pegou no um clássico pênalti contra o São Paulo do Dario Pereira. O Marcos Pois estreou é. assim, Pereira. o Marcos Pois estreou em 92, uma É. gelada no Paulistão também. Pois é. Estreou contra o Corinthians. Ou vai ou racha, É. diria o outro. Então, assim, eu Titular, acho que a grande preocupação do É. Palmeiras pra essa partida é, sim, o goleiro titular, que vinha aí o Jailson representando muito bem, né? Grata O lugar surpresa, do Fernando né? Prazo, uma grata surpresa. Grata Desde surpresa. que entrou, o Palmeiras não perdeu mais. Perdeu... Na Copa do Brasil Perdeu só. na Copa do Brasil. Na verdade, foi eliminado, né? Não perdeu, né? Não, perdeu pro Não, Grêmio, do Grêmio lá lá. por 2x1. Perdeu lá. Foi uma partida só. Depois ele foi bem, trazendo aí uma grande segurança pro gol do Palmeiras. E agora vamos ver como é que vai ser lá do outro lado do clássico. Olha, meio AM. Você viu? O outro lado do outro clássico. lado do clássico. No pique alvinegro da Pan. da Vila No pique da Belmiro. Pan. E é o seguinte, o Santos, a semana passada a gente falou aqui, né, que ficou muito estranha aquela eliminação do Santos na Copa do Brasil. E ficou meio no ar, né? Porque achou que ia o ganhar Santos o que tirou quisesse. o pé e tal, e de repente o Ah. Santos foi eliminado pelo time reserva do Inter. E o que sobrou agora foi o Campeonato Brasileiro, tá aí em quarto lugar com 58 pontos. No último jogo até uma vitória difícil, né? Fora de casa, vencer aí a Chapecoense, né? Difícil ganhar da Chapecoense lá, venceu por 1x0 e o Santos aparece com 58 pontos. Oi? Penou pra caramba lá. E o Pelo- time é, tava então, misto. É um jogo muito difícil, Tava né, cara? misto o A Chapecoense é muito difícil ganhar deles lá, né? E agora tá aí com 58 pontos, né, em quarto lugar. Então,
alcançaria, por exemplo, se o Flamengo perde, Pro Atlético. aí o Santos também alcançaria isso. O Flamengo, se o Flamengo perde e o Santos vence o Palmeiras, Já o Santos cai pra vai 6. pra 61 pontos. É, pra 6 é a diferença. Então, até o Santos pode começar a querer brigar ali em cima. Os 4 primeiros se enfrentam nessa rodada, né? Você vê. Bem bacana. Bem bacana. E agora, esse jogo na Vila, né? O Santos, nos últimos jogos contra o Palmeiras na Vila, tem sido jogos épicos, né, cara? Sempre empate ou vitórias apertadas de 1x0, 2x1. Eu acho que o Santos tá jogando muito mal. Esse ano, o jogo lá na Vila foi 2x2, né? No Campeonato Paulista. O Palmeiras, o Santos abriu 2x0, o Palmeiras empatou 2x2, foi pros Que no Allianz 1x1, né? eliminou. E no Allianz 1x1, gol do Mina. O Palmeiras foi melhor naquele jogo. Foi um jogo que o Palmeiras jogou melhor, mas De o Santos pênalti. sempre... O Santos é aquela Mina, velha seus história. cabelos é da hora? Faz gol amanhã. O Santos Pois é. precisa sempre de uma chance, né, pra fazer o gol. piadinha. Com o Ricardo Oliveira no ataque, o Santos não precisa de muito. É que nem eu Meu sempre falo. Deus. Dá uma chance pra Mas ele. tá meio machucado. Vitor Então. Bueno tá fora. Então, Eu acho aí- assim, eu acho que se o Santos jogar como ele jogou, também o Palmeiras também não tá Mas é jogando o que eu tô tudo falando, isso, mas... o Santos vai e ser um o jogo Palmeiras bem parelho, né? vem travando essas batalhas. Palmeiras caiu um entendeu? pouco, né? Por mais que não esteja muito bem, mas aí os caras já se conhecem. Tem né? uma rivalidade. aquela rivalidade. rixinha, Lucas da Lima, Copa do o Brasil. Lucas Lima já falou, o Matheus estivesse aqui ia xingar ele, mas Ih, tá. é mesmo, Lucas hein? Lima já falou Matheus. que vai fazer de tudo pra estragar. Mas vamos ver, né? Que não faz joga, parte. o Palmeiras não joga nada. Faz Sim, parte do clássico. ele fala muito e não joga. Mas vamos ver. Realmente. Então, é Muito complicado. superestimado. Ó, a escalação provável do Santos, que saiu agora no último treino do Santos, seria Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz, Zeca. Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Jean Mota, Copete e Ricardo Oliveira. E o Vitor Bueno Vitor Bueno vai ser poupado, vai tá? ser poupado. Ele que tá, tava fora, ele tá aí num ritmo muito forte, né? Então, pra não forçar muito, ele não vai jogar. Vai dar uma segurada. Precaução do departamento médico. Esse jogo a que ele horas? foi vetado. 7h30. É da- PPV. Ele tá bem, ele não tá machucado. Não vai ser PPV. transmitido? A Globo mudou. Era 4h30 o jogo da TV, agora eu não entendi Corinthians, por quê, né? mas tudo bem. Estranho. É estranho. 7h30. Eu explico pra vocês por quê. Porque o Santos não fechou com a Globo pro ano que vem. É. E o Palmeiras também Retaliação? não fechou. Retaliação? sei. Eu acho que sim. Acho que sim. Eu acho que tem mais a ver com aquela coisa de você Jogo atrair exclusivo, pro né? pay-per-view, Você vender né? jogo- É verdade, velho. Você vende pro pay-per-view, É, né? porque você Jogo- paga. Vai eu- bombar de vendas. importantíssimo Você pra paga, assistir. você paga 80 reais é por um jogo mês. importantíssimo. É complicado, né? Vai bombar de Tá vendas. Zé do Rio Preto, que o Palmeiras jogou, eu acompanho pelo rádio. Antes do Palmeiras Esporte, foi Palmeiras e... Figueirense. Figueirense, não foi? Palmeiras e Santa Cruz. Não, foi Figueirense. Figueirense, lá, né? Lá. Foi. Não, esse passou. Foi um Foi jogo- Palmeiras e um jogo que América. não passou, Palmeiras só e foi Cruzeiro. E aí, Palmeiras e Cruzeiro em Araraquara. Araraquara, velho. Araraquara. Tava R$90. Então Pra é isso. comprar né? 90? no pay-per-view. Mesmo você sendo assinante Só da que- net, pra comprar o só jogo que ao Palmeiras vivo, e Inter, estratégico, R$90. né? Só que Palmeiras e Inter então, vai ser estratégico, transmitido pra São Paulo. Faz parte. Vai ser? Palmeiras e Inter, porque verdade, São Paulo e Paulo, Corinthians Paulo, jogam no dinheiro. sábado. Palmeiras e Inter é jogo pra São Paulo. São Paulo e Corinthians é no sábado? Vai ser no sábado. Nossa. Palmeiras e Clássico Inter é no domingo. sábado? Domingo. é, São Paulo e Corinthians no sábado, porque Por vai causa do ser no. policiamento dos Não dá, estádios, a essas polícia não A aguenta. polícia não consegue Foi deixar. Jogo o Palmeiras é- no sábado. Ué, Também acho. Não. Apesar que, não, mas é que o Palmeiras hoje Porque o Palmeiras é mais briga pelo importante título. do que o Corinthians Não dá. O Inter vai jogar. Palmeiras tá brigando pelo O Inter vai título, jogar- Corinthians e São Paulo Copa do tão Brasil, brigando. né? O Inter vai jogar na terminou- quarta. Não dá pro Inter então, jogar no sábado. O Inter vai jogar na quarta. Eles devem colocar por grau de importância também, É. que nem até hoje. eu não o entendi jogo do domingo tem que Por ser que que a importante. Globo Não. transmitiu aí e a volta É. do Corinthians na Copa do Brasil? Era Palmeiras. O Palmeiras não passou nem ida nem volta. Foi Pois eliminado, beleza. Mas o Inter vai jogar na quarta, não dá pra jogar A no Globo sábado. entendeu o quê? Que a então põe, importância deixa. da Copa do Brasil era maior pro Corinthians do que pro Palmeiras. Sim. E aí a Globo colocou ida e volta do Corinthians. teve coerência, O isso teve Premier coerência. vai ganhar uma Coerência, grana violenta. entendeu? E a Teve mesma coerência. coisa do São Paulo e Corinthians. Hoje é um clássico, É. sempre é clássico. Mas não o São tá Paulo já valendo tá nada nem aí pra mais pro eles. São campeonato. Paulo São Paulo já já- não tem já- possibilidade, assim, tem uma pequena possibilidade de G6 É. e o Corinthians já tá bem encaminhado ali, então não é um jogo... O Atlético vai ganhar a Copa Não é do aquele Brasil, jogo vai de ser 6 G7. pontos, né? Que nem a Globo passou Cruzeiro Mas e eu, Grêmio, velho. mas eu acho que não é por grau de Eu acho que importância, vai ganhar não. o Grêmio. Pra mim, a Globo, ela transmite o que ela acha que vai dar mais audiência. Grau de Ela importância, transmite, ela mas Mas ela não Exatamente. pode achar que vai dar mais na audiência. reta Desculpa. final não tem como. Mas peraí, Na um reta jogo. final- Corinthians eu não tô Chapecoense vai falando dar mais que o- audiência que o Palmeiras e Santos? Eu não tô falando que o Corinthians é menos importante que o Palmeiras, não tem nada a ver. Eu tô falando
importância do resultado da partida. Eu entendi, Euri. Entendeu? Entendi. Porque você pega um São Paulo e Corinthians, que Não. o São Paulo vai entrar. Não, mas na reta final, ela não tá preocupada no geral, mas na reta final, audiência, você vai colocar na o reta time que final, tá disputando ali, é o né? desfecho, faz parte, porque ela perde credibilidade se ela não transmitir os jogos decisivos que vão definir o Não faz campeonato. sentido você transmitir. Por exemplo, que nem se- aquele ano que o Palmeiras estava caindo, 2014, que lutou pra não cair o campeonato inteiro, mesmo os times de São Paulo que estavam com chance de Libertadores, a Globo começou a transmitir o Palmeiras lutando pra não cair. Não, é verdade. era- Quando a dava coisa mais é, quando a emoção. coisa É é o bem time que estava descarada assim, disputando. aí pode ser. Como é que é? Quando a coisa é muito evidente, assim, que poxa, não faz sentido eu transmitir o jogo do Corinthians, por Amanhã mais não que faz tenha maior sentido nenhum. torcida. Amanhã é um É. caso desse. E tem outro brigando pelo título, aí a coisa tá bem evidente, aí pode ser que ela faça a opção pela importância do jogo. Não, Vai. mas eu acho Vamos, que vamos, fica vamos óbvio. concordar aí no meio a meio. Não, eu acho que fica óbvio, porque assim, o São Paulo e o Corinthians é um jogo que hoje não tem tanta importância. Por exemplo, pode ter mais importância pro Corinthians, porque o Corinthians tá na briga do G6. Não, O São mas é Paulo- aquilo que eu falei, o Inter não vai poder jogar sábado. O Inter vai jogar quarta-feira agora na Copa do Brasil. Aí vai ter que jogar domingo. Certo. Porque eu acho que seria sábado mesmo. É. Paulão, fecha. Pelo que eu tinha visto na tabela, É, a primeira. eles mudaram. De princípio, o jogo Porque do Palmeiras. eles imaginavam que o Inter não ia ser passar. sábado. O Eles jogo- imaginavam que o Inter ia ficar fora. Se você olhar a tabela antiga do É. Globo.com, Palmeiras e Inter tava No próprio programado site pra da sábado. CBF, eles alteram lá, alteração. Palmeiras Tava e Inter no jogo da programado pra TV, sábado. dia 6. Entendeu? 5 horas. São Paulo e Corinthians era 4 horas, o Sim, jogo da sim. TV no domingo. Aí mudaram. Paulo, fecha pra gente então com as suas informações em parceria com o nosso torcedor SA. Euri, o Guarani, seu Guarani. glorioso Guarani. Velho Guarani. O está gigante Guarani, que alegria. Pro Bruno, o gigante Guarani está na final da Copa do Campeonato Brasileiro da o Série Fumagalli C. foi no Neto essa semana. campeão. Foi, Fumagalli, Três uma, gols, uma hein? virada incrível do time Fumagalli e de Pipico. Campinas. Fumagol. Pipico, grande Pipico. É. Fez 6-0 Eu gosto de grande no Pipico. ABC no domingo e vai encarar o Boa Esporte amanhã às Outro 7h15, time nojento. primeiro jogo. Vai ganhar. Poxa, hein? Eu não gosto desse time novo Tá. aí. Itinerante? Primeiro jogo lá em Minas e depois decide no Brinco de Ouro da Princesa no dia 5. Campeão. Só passar também que a Copa Paulista tá rolando e a gente vai ter amanhã as quartas de finais, os jogos que vão definir aí os semifinalistas. 15 de Piracicaba e Votuporanguense. Olha aí. O São Caetano, nosso Gabriel, ele venceu o primeiro jogo contra o Bragantino por 1-0 e joga no Anacleto no domingo às 4 da tarde para conseguir a vaga. Ferroviária e Nacional da capital. E Rio Claro e São Carlos são os times que seguem aí na Copa Paulista. E na semana que vem, na terça-feira, vai ter a definição de como será o regulamento do Campeonato Paulista da primeira divisão. Então temos informações aí na semana que sair vem. a tabela? Tomara que eles mudem, pelo amor Então, Vai mudar, serão José? Tem que 16 mudar. times, né? Tem que Por mudar. conta do rebaixamento esse ano, 6 times caíram, né? Apenas 2 subiram. E aí, de qualquer forma, será diferente Vai ter um desse pouquinho de ano, porque diferença, né? serão menos clubes e aí você Ou vai piorar, mais né? tempo. Aí vai da criatividade da Federação Paulista. Tudo, Tá dali E você dos pode esperar clubes, tudo. né? E dos clubes que vão lá, participam e votam. E no assinam e depois reclamam. formato. Exatamente. O Portuga continua lá na Ferroviária, o técnico. Acredito que não, hein? Não. João Que Pedro? Não, ele tá. Na Copa Paulista, o Sérgio investimento Vieira é tá na muito Série menor. B. Ah, tá. É muito menor os times. Então, deixa seu abraço aí, Paulão. A gente fica por aqui. Um abraço a todos, informações torcedorsa.com.br. Até a próxima. Valeu, Alex. E aí, Régio. Um abraço a todos os ouvintes, um abraço especial ao Pauliceia, Clube de Várzea, que tem o pessoal ouvindo a gente. E um bom final de semana a todos. Valeu, André Silva. Valeu, Euri, valeu, amigos. Bom final de semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Beleza, valeu, Brunão. Valeu, Ori, um abraço a todos e até semana que vem. Valeu, galera. Debate Show volta na próxima sexta-feira, a partir das 4 da tarde. Você continua com a gente aí na programação da Show. E também você pode acompanhar a nossa página Programa Debate Show no Facebook. Um grande abraço a todos, bom final de semana e até mais. Você curtiu Debate Show com a equipe que entende do assunto. Entende do assunto.